Olha, a investigação vai caminhando, caminhando, caminhando até chegar lá. Calma, quem quer ver o desgoverno cair? Calma, porque a investigação está caminhando e está chegando. Hoje, a Polícia Federal, a delegada da Polícia Federal que investiga junto com a Procuradoria-Geral da República, a PGR, o caso da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, sabe? É o processo que está o Bolsonaro contra o Sérgio Moro. Então, a delegada que está investigando, ela pediu para a Polícia Federal, ela é da Polícia Federal e pediu para a própria Polícia Federal uma cópia do inquérito do porteiro da Casa 58. Por quê? Porque essa investigação da interferência do Bolsonaro na PF, eles querem saber quais casos no Rio de Janeiro o Bolsonaro poderia se interessar ou já pode ter interferido na Polícia Federal do Rio de Janeiro. E o que acontece? Quando saiu a informação de que o porteiro do condomínio do Bolsonaro, quando os assassinos da Marielle foram lá, ele colocou no livro que eles iam para a Casa 58, que era a casa do Bolsonaro. Lembra que o Sérgio Moro era ministro da Justiça e o Sérgio Moro mandou a Polícia Federal e a Polícia Federal convocou o porteiro, ele foi 2 vezes na PF e ele mudou o depoimento, ele foi praticamente obrigado a mudar o depoimento. Foi uma perseguição da Polícia Federal ao porteiro para que ele mudasse, ele falou que se enganou. Engraçado que ele tinha dado 2 depoimentos antes em que ele dizia que os assassinos iam para a Casa 58. Quando ele colocou no livro, tem um livro lá no condomínio Vivendas da Barra, condomínio do Bolsonaro. Quando ele colocou Casa 58, o carro tal vai para a Casa 58, aquilo foi antes da Marielle morrer. Então o porteiro não tinha bola de cristal para ver, esse carro aqui, esses dois são 2 assassinos, vão se encontrar com alguém, vão sair e matar uma vereadora e o caso vai ficar mundialmente conhecido. Não, como é que ele podia saber disso? Então vou falar que foi para a casa do Bolsonaro. Não faz sentido nenhum. Mas, o que acontece? A Polícia Federal foi atrás, perseguiu o porteiro e ele mudou o depoimento. Agora, a investigação que está na PGR, que o STF está conduzindo e que tem sempre em cada investigação uma equipe da Polícia Federal acoplada, uma equipe da Polícia Federal à disposição, a investigação agora vai ver, nesse caso, se houve interferência do Bolsonaro. Então, a coisa vai ficar feia, porque, comenta aí, você acha que houve interferência do Bolsonaro no caso do porteiro da Casa 58 para fazê-lo mudar o depoimento? Sim ou não? Comenta, deixa nos comentários que eu vou ler. Eu vou falar mais sobre o caso e como o Bolsonaro está ferrado nesse caso. Mas antes disso, um segundo, se inscreve no canal e curte o vídeo. Quando você se inscreve no canal, o algoritmo, que é o sistema do YouTube, ele vai pensar, esse vídeo tá bombando, o cara veio aqui, ele nem é inscrito no canal, em menos de 3 minutos ele já se inscreveu. Então vou mostrar esse vídeo na página inicial do YouTube para que mais gente venha, se inscreva e as pessoas continuam usando a plataforma do YouTube, que é isso que o YouTube quer, que você use mais e mais e mais o YouTube. E o vídeo é mostrado para mais gente. Assim a gente consegue combater as fake news do bolsonarismo, quebrar no meio. Por quê? Porque o Bolsonaro mente, usa dinheiro público para mentir, e quando o vídeo aparece na página inicial do YouTube, aqui, nós falando a verdade, a gente quebra as mentiras dele no meio. Então, 1 segundo para você ajudar a promover o vídeo, se inscreve no canal. Aproveita e também curte o vídeo, que também ajuda. Agora, vamos falar sobre isso. Olha só, a investigação que está rolando é a investigação sobre a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Ok, eles pediram cópia do inquérito do porteiro. A gente já sabe, a minha opinião, Thiago, é claro que o Bolsonaro interferiu nesse processo. É claro, não tinha razão nenhuma para o porteiro colocar que os assassinos iam para a Casa 58 se eles não tivessem de fato indo lá. Mais do que isso, Carlos Bolsonaro apareceu lá antes da polícia e manipulou as provas. Quer dizer, obstrução de justiça, aquilo é crime, e ficou impune porque o Sérgio Moro era aliado do Bolsonaro e a Polícia Federal do Sérgio Moro jamais iria em cima do Bolsonaro. E aí ficou por isso mesmo, eles foram em cima do porteiro. O porteiro, imagina como deve ter sido ameaçado esse porteiro, como deve ter ficado ruim a vida do porteiro. Tá, aí ele mudou o depoimento. Agora, com a Polícia Federal voltando a investigar isso para ver se o Bolsonaro interferiu nessa investigação, o Bolsonaro agora, além de todas as investigações que ele tem contra ele, mais uma pode ser reaberta. E mais uma vão começar a mexer. E você sabe o que acontece quando você mexe no esterco, o que acontece? Começa a feder. E nesse caso vai começar a feder e a Polícia Federal vai investigar mais e mais e mais, porque esse caso da interferência do Bolsonaro na PF, eles estão realmente investigando. Eles estão indo até o fundo da questão, porque ultimamente, nas investigações contra o bolsonarismo, em quase todas elas,
estão indo até o fundo. O inquérito das fake news no STF estão indo até o fim. O dos atos antidemocráticos também estão indo até saber quem é que financia, quem é que fez isso, quem é que fez aquilo. Vão ser todos presos no final. Anota, vão ser todos presos. Esse da interferência na Polícia Federal, o Bolsonaro está com 2 abacaxis. O primeiro é que o general Heleno traiu o Bolsonaro. O general Heleno, ele delimitou uma linha. Ele falou, olha, o meu apreço por você, Bolsonaro, Fui interrompido. O general Heleno, ele traiu o Bolsonaro. Ele falou, a minha lealdade até você, Bolsonaro, vai até aqui, até essa linha. Mais do que isso, não. E qual é a linha? A linha é quando ele tinha que mentir em juízo. O general Heleno, ele mandou um ofício para a Polícia Federal, que o depoimento dele foi por meio de ofício, e ele falou, olha, o Bolsonaro realmente não faria sentido se quando o Bolsonaro falou na reunião ministerial do dia 22 de abril, não faria sentido se ele estivesse falando do GSI, que é o Ministério, o Gabinete de Segurança Institucional, que é como se fosse um ministério, que é o general Heleno quem comanda. O Bolsonaro provavelmente estava falando sobre mudar a chefia da Polícia Federal para proteger amigos e parentes, nas palavras do próprio Bolsonaro. E o general Heleno, ele falou isso, porque se o general Heleno falasse, não, ele deve ter falado sobre a Polícia Federal mesmo, era mentira, e mentir em juízo é crime. E aí quando o processo provar que o Bolsonaro mentiu, o general Heleno ia estar lá como cúmplice e ia se enrolar. Então ele não mentiu, a lealdade dele ao Bolsonaro vai até essa linha. Então é um abacaxi gigantesco, porque, primeiro, o Bolsonaro ele percebe que os generais do governo, a lealdade dele está acabando. Eles, pode ver, sempre que acontecer alguma coisa contra o Bolsonaro, tanto o Braga Neto, que é ministro da Casa Civil, quanto o general Ramos, quanto os outros que estão no governo, ministro da Defesa, até o da Saúde, que também é militar, eles sempre se pronunciavam a favor do Bolsonaro. Até falaram, não pode esticar a corda, senão vai ter golpe. Assim, não falavam vai ter golpe, mas falavam, se esticar a corda, os militares não vão fazer nada, só não pode esticar a corda. Quer dizer, se esticar a corda, que quer dizer tentar caçar a chapa do Bolsonaro, continuar investigando o Bolsonaro, aí eles não garantiam nada. Falavam isso os militares do governo, os da ativa não tem chance nenhuma, 0 de golpe. Aí o que acontece? Eles se calaram. Desde que o Queiroz foi preso, estão todos calados. Para piorar, o general Heleno vai lá e trai o Bolsonaro e enfraqueceu completamente. O Bolsonaro tinha uma estratégia de defesa que era, eu vou falar que eu me enganei, que eu estava falando sobre a segurança dos meus familiares, a segurança particular deles, e vamos ver se cola. Tem várias contradições do Bolsonaro no caso, já fiz vários vídeos sobre isso aqui no passado. Mas quando o próprio general Heleno, que estava lá na reunião, que é aliado do Bolsonaro, fala, não tem como o Bolsonaro ter falado sobre a segurança particular, era sobre a PF. Aí ferrou. Para piorar, a Polícia Federal vai lá e fala, então manda aqui o caso da Marielle, do porteiro da Casa 58, e vamos reabrir esse caso e ver se teve interferência do Bolsonaro. Ferrou. A chance do Bolsonaro ser denunciado por vários crimes nesse processo é muito, mas muito grande. A investigação continua e vai acabar daqui a cerca de 2 semanas. Ou se não pedirem prazo para prorrogar o prazo, eles podem pedir mais 30 dias ou mais 60 dias para investigar. Aí eu, Thiago, não faço ideia. Eu não sei em que pé está a investigação, porque partes dela estão em sigilo. O que acontece é que, se o Bolsonaro for denunciado por qualquer crime, quer dizer, são vários crimes dos quais ele é acusado, mas qualquer crime. A PGR fala, o Bolsonaro cometeu esse crime. Esses outros não, mas esse sim. O Congresso vai ter que votar. O Congresso Nacional vai ter que votar se o Bolsonaro pode ser investigado ou se ele não pode ser investigado. Se abre uma investigação, se ele vira réu ou não. E aí, o que acontece? Se 2/3, é como se fosse uma votação de impeachment, 2/3 votaram sim, vai para o STF. No STF a gente já sabe o resultado. Comenta, qual você acha que vai ser o resultado no STF de uma votação dessa? Eu acho que vai ser 10-1 ou 11-0 para investigar o Bolsonaro. O Congresso votando sim, o STF votando sim, o Bolsonaro é afastado por 180 dias. E aí eu te dou um spoiler nessa série que se chama Política Brasileira. O presidente que é afastado não volta. Se o Bolsonaro for afastado, acabou, é dali para prisão. Porque ele não volta mais. Nunca um presidente foi afastado por presidentes que sofreram processo de impeachment, Dilma e o Collor, primeiramente são afastados por 180 dias. Depois o Senado decide. Nenhum deles voltou. O Senado sempre decidiu a mesma coisa. E no caso de investigação também não volta, não tem como. Ainda mais porque tem outras investigações
em andamento, tem um inquérito das fake news que vai chegar no Bolsonaro e que vai dar munição para o TSE para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Tem outro processo no TSE, tem vários processos no TSE, mas tem 2 que são sobre o roubo de um grupo no Facebook que foi hackeado e que o Bolsonaro ajudou a incentivar. E esse processo, Thiago, tinha falado, olha, não vai dar em nada, ninguém vai caçar uma chapa por causa de um grupo que foi roubado no Facebook. Olha só, derrota inesperada para o Bolsonaro. Thiago, errei, porque tá 3-2 a votação para que continue o processo. Mas tem 4 que são processos movidos pelo Ciro e pelo Haddad, que são processos que falam sobre o uso de fake news antes da eleição e o disparo irregular. Aí tem vários crimes eleitorais e aí sim caça a chapa. E é isso que está dando desespero nos bolsonaristas. E esses processos, eles vão ser municiados, eles vão receber munição do STF, que são as provas do inquérito das fake news. Além disso, tem o inquérito dos atos antidemocráticos, que já prendeu vários bolsonaristas, que desbaratou aquele grupo do Gado 300, aquele acampamento, prendeu todos os líderes. Ontem, um dos líderes foi depor, chegou na Polícia Federal, foi preso. Na hora que ele chegou lá, a polícia falou, pô, tem um mandado de prisão aqui contra você, ó, tá preso. Pronto, mais um líder preso. A Sara Giromini, a terrorista, ficou 10 dias presa, vai sair hoje e ficar com tornozeleira eletrônica. Mas calma, não vai ficar muito tempo fora da prisão, não. Porque já, das duas uma, ou ela comete outro crime, ameaça de novo, fala alguma besteira e vai presa, ou já pedem a prisão preventiva dela pelos crimes que ela já cometeu. Ou o que acontecer antes. E não vai demorar muito para ela voltar para o lugar dela, que é enjaulada. Então, esse pessoal tá ferrado. Além disso, tem a investigação do Queiroz, tem investigações contra o Carlos Bolsonaro, e o STF decidiu que o Carlos Bolsonaro não tem foro privilegiado por ser vereador. Ele tentou paralisar o processo, as investigações contra ele, são várias contra ele. Ele tentou paralisar a investigação dizendo, eu tenho foro privilegiado, eu não posso ser investigado pelos procuradores da primeira instância, pelos promotores da primeira instância. Não, se ferrou. Vereador não tem foro privilegiado, o STF já decidiu e vai voltar a investigação. Então, Carlos Bolsonaro também está com, aí eu roubo as palavras do Queiroz, desculpa a vulgaridade, uma pica do tamanho de um cometa para enfiar também no Carlos. Não é só no Flávio e no Queiroz, não. Tem o Carlos também. Então, Carluxo é outro que não deve estar dormindo direito nos últimos dias. Então, a coisa tá ficando feia e o cerco tá fechando. E deixa nos comentários, comenta a sua opinião. Eles desarquivando esse caso do porteiro e da Casa 58, que vão achar alguma coisa ou não vão? O que você acha? Essa investigação vai até o fim. Não é uma investigação de bolsonaristas que vão falar, abrir uma investigação, mas não tem nada, deixa. Não, eles estão indo até o fim. Deixa a sua opinião. Gostou do vídeo? Curte, compartilha e quer ajudar a derrubar o desgoverno? Se inscreve no canal. É 1 segundo. 1 segundo você se inscreve no canal e ajuda muito a gente a derrubar o desgoverno. Vamos pra cima deles. Falou!